Olá pessoal, eu sou a Cláudia Lemes. Eu sou a Paula Feb. E nós somos a Serial Chicks. O nosso serial killer de hoje é Ed Gein. Ed Gein nasceu dia 27 de agosto de 1906. Ed Gein morou grande parte da vida numa fazenda em Plainfield, Wisconsin. Em 1940, o pai do Ed Gein morre. Em 1944, o irmão de Ed Gein, Henry, morre. Augusta Gein, a mãe de Ed Gein, morreu quando ele tinha 39 anos. Duas vítimas confirmadas, Bernice Worden e Mary Hogan. O que é mais curioso pra mim sobre o Ed Gein, fora uma coisa que eu acho legal, que ele tem o mesmo aniversário que eu. Depois a gente fala. Oh não! Ele não é o único serial killer que tem o mesmo aniversário que eu, por sinal. O que é complicado, mas tudo bem. Tchau, Cláudia. Uma coisa que eu acho bizarra nele é que ele conseguiu ser tão fucking louco. Esse não é o termo psiquiátrico, tá? Nem Psicanalítico, gente, não podemos falar disso. Ele é tão fucking louco que ele foi a inspiração pro Robert Bloch, que escreveu Psicose, que depois virou o filme, né, do Hitchcock. Ele foi inspiração pro Silêncio dos Inocentes, pro personagem do Buffalo Bill. E ele foi a inspiração pro Leatherface do Massacre da Serra Elétrica. Só isso. O que essa pessoa fez para inspirar tanta coisa do mal? Então vamos falar sobre ele hoje. Em primeiro lugar, o Gein matou poucas pessoas, que a gente tem certeza só duas. E existe a possibilidade dele ter matado o irmão dele. Mas para um serial killer são poucas pessoas. O mais bizarro dele não foi nem a quantidade de pessoas que ele matou, e sim o que ele fez com elas. O fato delas lembrarem a mãe dele, porque ele era completamente obcecado, que ele passou a vida inteira cuidando. Se você sair do contexto do brasileiro, que geralmente a gente fica em casa até se casar, se você constatar que o Gein até os 39 anos estava morando com a mãe, isso é esquisito. Ele ficou sozinho no mundo quando ela morreu, o pai dele já tinha morrido antes, e ela era a vida dele. Então é aí depois da morte da Augusta Gein que ele saiu e matou as vítimas dele. E antes disso, tem o que ele fazia no cemitério. Augusta Gein é uma figura, não dá pra falar do Ed Gein sem falar dela. É importante saber que ela era aquela louca da Bíblia, aquela que jogava a Bíblia na mesa, apontava e falava. E a visão dela sobre as mulheres e sobre o sexo é uma coisa muito louca também, porque ela ensinou pra ele isso. Então ela falou que as mulheres servem pra ficar em casa, que ela, todo aquele conceito, mas ela tinha nojo e uma aversão absurda a qualquer mulher, inclusive de onde eles moravam, que parecia ser uma mulher mais independente, mais livre. E ela surtava, e ela chegou a ter um piripaque quando ela viu uma mulher na casa de um cara e eles não eram casados, e ela teve um piripaque. O Ed foi testemunha desse piripaque. Tudo isso porque a mulher não era casada, estava na casa do cara, e ela começou a chamar ela de puta louca e deu o que deu. E tem o Book of Revelations, né, na Bíblia. Ela ficava mostrando aquilo pra ele e dizendo como as mulheres eram a fonte de todo o mal. Imagina a criança crescer com esse tipo de discurso. Não tem como dar muito certo. Eu, como psicanalista, eu não posso dizer que ele era esquizofrênico, né, porque esquizofrenia é um termo psiquiátrico. Mas eu posso falar sobre psicose e eu posso falar sobre perversão. Eu não vejo o Gein como alguém perverso também. Eu vejo ele como um psicótico, né, um psicótico não controlado. Ele era quase como uma criança perdida depois da morte da mãe dele. Sim. Né? Uma criança. Até porque ele chorou de uma maneira inconsolável. Num velório. E o detetive até usou essa expressão, ele parecia um menininho chorando a morte da mãe. Coisa que não aconteceu quando o pai dele morreu. E não aconteceu quando o irmão dele morreu. É interessante dizer que, como os psiquiatras, né, alguns psiquiatras consideraram ele esquizofrênico, ele ouvia vozes dizendo que Deus estava mandando ele fazer algumas daquelas coisas. Eu creio que as vozes de Deus que ele ouvia tinham muito a ver com o eco da voz da mãe, que era aquela coisa de, olha, aquilo não é bom, aquilo é terrível, acabe com aquilo. Então, de certa forma, era um eco da voz da mãe de uma maneira distorcida. O caso Gein meio que
começa quando a segunda vítima dele foi dada como desaparecida, que ela tinha uma loja. O pessoal foi procurar, percebeu que ele tinha um envolvimento porque ele tinha ido à loja e pedido, acho que anti-freeze, como é que é isso? Anticongelante? Existe anticongelante? Existe anticongelante. E ele pediu, e ela anotou até um pedido, não tinha na loja, com o nome dele e tal, e aí o pessoal associou e foi atrás dele. E quando eles chegaram na fazenda do Gin, em Wisconsin, o cenário era... Cara, eu odeio esse clichê, o cenário era de um filme de terror. Não, o cenário era uma coisa inédita, não tinha filme de terror que tinha esse tipo de cenário, porque o que eles encontraram foi bizarríssimo. Agora, se você não quiser muitos detalhes mórbidos... Essa é a hora de parar o vídeo. O cadáver, lógico, dela, ela estava no gancho, de cabeça para baixo, pendurada nua, e ela tinha sido cortada, como se você faz com um animal, né? Você não, eu não, vocês, mas como se faz com um animal. E aí eles entraram e encontraram uma casa horrível, suja, mal cuidada, fedida. Com exceção do quarto da mãe. Porque tava tudo uma puta de uma zona. E aí eles entraram no quarto dela, da Augusta, e tava todo preservado, todo limpo, todo maravilhoso. A gente pensando pelo lado psicanalítico, isso diz, né, que a única coisa que importa está aqui, nada mais existe. É o que existe na minha vida, o que importa na minha vida é esse lugar, que era o quarto preservado da mãe, né? Então apenas ela importa, apenas ela existe na minha vida. Depois da morte dela, ele continua vivendo só por ela. Ele já tinha vivido cuidando dela, quando ela estava doente, ele cuidou tão bem dela, que ela estava meio que, sabe, knocking on heaven's door, assim. E ele cuidou tão bem dela, e com uma devoção tão... Cara, pode até ser considerada bonita, mas não é. Mas assim, que ela ficou bem de novo. Ela foi morrer depois. A questão dele está muito relacionada à questão edipiana, né? Ele está totalmente voltado para o Édipo. Agora eu quero falar sobre a questão do Édipo. Eu até fiz uma cola aqui, deixa eu seguir aqui para vocês. Eu acredito que o Édipo dele possa ter sido estruturado da seguinte maneira. O pai impõe as regras, o filho aprende essas regras e a mãe, de certa forma, desfaz essas regras se colocando no centro de tudo. E aí a resolução do sentimento afetivo da criança pelo pai e pela mãe fica confuso. Mas eu acredito que se ele tivesse num contexto que ele pudesse tomar remédios, que talvez ele tivesse morrido antes da mãe, ele não teria tido esses surtos, ele não teria cometido esses crimes. Então seria um serial killer controlável, de certa forma, mas isso é o que eu imagino. Isso casa muito com o que eu penso do Gin. Porque eu não vejo o Gin do tipo de cara que tinha aquele gosto louco por matar. A melhor forma de definir Ed Gein pra mim é falando sobre o que foi encontrado quando esses detetives chegaram na casa dele. O que foi encontrado na casa de Ed Gein, que virou matéria pra tantos filmes, pra tanta coisa, e aparecem vários livros sobre serial killers, tá? Então não vou nem falar a fonte, porque a fonte são muitas fontes, mas basicamente 4 narizes, um coração humano, um terno masculino feito de pele humana, pulseiras feitas de pele humana, máscaras mortuárias feitas com faces de mulheres mortas, e ele usava elas para decorar o quarto. Uma mesa feita com ossos e carne humana, muita carne humana, né? Uma bolsa feita de pele humana, 10 cabeças de mulheres cortadas, elas eram cortadas acima das sobrancelhas, ele usava essa parte de cima como cumbuca. Tem uma referência a isso, se eu não me engano, no American Horror Story, na segunda temporada, Asylum, tem uma referência a isso. Uma bainha para faca, feita de pele humana, calças feitas com pele humana, lábios humanos pendurados num barbante, várias cabeças humanas encolhidas. Ele falava que tinham vindo da Indonésia, se eu não me engano, ele chegou a falar com uma menina, né? Ele falou para 2 meninos. Que foram até lá na casa dele e ele mostrou. 4 cadeiras onde a palha foi substituída por pele entrelaçada, deu trabalho para fazer. Cúpulas de abajures feitas com pele humana, uma coroa de crânio transformado num prato de sopa, como eu falei antes, uma camisa feminina, tipo como se fosse um corcelê mesmo, feito de pele humana, uma cabeça humana pendurada num cabide, uma caixa de sapatos contendo 9
Vulva, se você não sabe o que é vulva, eu vou te dar uma referência. Salgadas, sendo a da Augusta Guin, então ele pegou a da mãe dele. E para diferenciar das outras, ele pintou de prata. E tem muito mais coisa. Mas isso dá pra ver quanto tempo ele passou com esses copos, quantos copos ele foi lá, desenterrou, pegou, e o quanto isso fazia parte da vida dele. Sim, eu acho que na verdade as pessoas, tudo bem, já tinham morrido, eram corpos, né, a maior parte, mas isso tira a humanidade, né? Não existe mais nada, lá são os bonecos. Pra ele eram realmente acessórios daquilo que ele queria construir, né? E aí vem uma questão, né? Dizem os necrófilos, costumam falar assim, é um crime sem vítimas. E aí eu deixo isso aberto à discussão e eu quero saber os comentários de vocês. É um crime sem vítima ou aqueles corpos merecem respeito e dignidade? Melhor, né? Exatamente. Eu também quero dizer que eu acho que o fato dele vestir alguns desses corpos, né? Isso fazia com que ele se sentisse mais próximo da mãe, mais feminino, até porque eu quero dizer que ela ridicularizava muito ele como homem. Isso, imagino que isso faz com a cabeça de uma criança, e ele se via, eu acho que até assexuado, né, indefinido de certa forma. Eles falam muito nos livros de como ele se comportava de uma forma meio delicada, meio afeminado, na verdade, né? A gente vê o Guin, uma foto do Guin, a gente pensa num homem robusto que trabalha numa fazenda, mas não é isso que as pessoas descrevem, as pessoas que entrevistaram. E ele ficar naquele lugar, naquela fazenda, longe de tudo e de todos, achando que as pessoas eram um grande mal, isso fez com que ele se tornasse quem ele era, né? Você acha que existe alguma questão relacionada à identidade de gênero nele, dele não se ver como homem ou dele ter algum desejo de ser mulher? Como o Buffalo Bill foi retratado? Acho que o sexo não existia pra ele, virou um objeto. Até porque ele morreu virgem, né? E virou um objeto, né? Até pelas vulvas e tudo ali na caixa, então aquilo virou outra coisa. Não tinha mais nenhuma conotação sexual ali. Até porque o sexo foi desfeito pela mãe. Um filme que eu gosto porque ele mostra o Ed Gein e não as personagens que ele inspirou é o filme Hitchcock, que é com o Anthony Hopkins, que ele faz o papel do Hitchcock, e a Helen Mirren. Esse filme é legal porque ele fez um pouco de um Eu Vejo Kate. Ele põe o Ed Gein do lado do Hitchcock, conversando com ele e falando, dando os pitacos dele. Mas o legal é que começa falando do Ed Gein e começa com ele matando o irmão. Então nesse filme eles decidiram que aquilo era fato, sendo que isso é muito circunstancial, porque o que rola nessa, né, que ele tava com o irmão dele, era uma prática na fazenda colocar fogo, né, quem é de fazenda sabe mais do que eu, e aquele fogo meio que saiu do controle e o irmão dele morreu naquele fogo. No entanto, quando a polícia chegou, o Guin falou, eu me perdi do meu irmão, não sei o que. Um tempo depois ele levou os caras exatamente onde o corpo do irmão estava. E tinham algumas marcas também, E tinham marcas. É quase certo que ele matou, mas não é uma coisa que tem evidência, hard evidence, né, pra gente dizer. O filme Hitchcock, ele começa com essa cena. Então se o Ed Gein não tivesse matado o irmão dele, ele começa a contar. É interessante dizer que o irmão dele morreu depois que o pai já tinha morrido, né? Sim, então, o George morreu. Então eliminando o irmão, ficaria ele e a mãe. Exatamente, isso faz sentido. Também tem uma outra teoria que diz que o irmão estava se preparando para casar e tal, e a mãe dele não estava muito feliz com essa história do irmão tá abandonando para ir com outra mulher vagabunda, não sei o quê. Às vezes, assim, não que a mãe dele tenha, talvez, falado algo a respeito, mas talvez ele falou, putz, a minha mãe fica super feliz se esse desgraçado morresse pelo que ele tá fazendo. É uma hipótese. Sobre o Ed Gein, para quem quiser pesquisar mais, você não precisa ir longe. No Kindle, principalmente no Kindle Unlimited, para quem assina, tem vários livros sobre o Ed Gein. Existe uma série de livros chamada The Serial Killers, e essa série, acho que são 12 livros e cada uma aborda um serial killer diferente. São livros curtos, mas que englobam bastante coisa do caso e tal. Então aquele livro que você lê em uma sentada só, e aí você tem uma ideia legal sobre quem foi aquele serial killer. Para quem tem Kindle Unlimited, sai de graça. Eu li o do Ed Gein, eu achei muito legal, existem vários sobre ele, então é um bom lugar para começar a pesquisar. E a minha dica do dia de livro sobre serial killers é esse, a Enciclopédia de Serial Killers, é do Michael Newton. Eu já li outros livros dele,
Ele é um pesquisador muito bom, então eu indico. Esse não é o livro que você vai sentar e começar a ler. Ele é mais legal para pesquisa, para referência, porque ele é realmente uma enciclopédia. Então você vai no, fulano, aí você vai ler sobre fulano, em ordem alfabética, mas fala não só sobre serial killers, como certas terminologias que a gente usa falando deles, sobre profiling, sobre anjos da morte, que é um tipo de serial killer muito associado a serial killers femininas e tal. Então eu gosto muito desse livro, porque para estudo, para quem gosta de estudar, ele é um tijolão. Essa minha edição é da editora Madras, eu não sei se hoje tem alguma nova, eu não sei se tem uma edição, mas enfim, é um livro que eu vi à venda recentemente. Eu quero indicar esse livro aqui, do Carlos de Brito e Mello, A Passagem Intensa dos Corpos. Ele fala sobre um homem morto que está em casa e a família, como a mãe e a filha convivem com o corpo do pai ali, né? Então, é uma ficção, mas é um livro que me impressionou demais. E eu acho até que ele é um pouco surreal, ele lida um pouco com o inconsciente também, então eu recomendo esse livro aqui. Perfeita recomendação, então até eu gostei. É bem interessante, viu? Dizem que o marido da Evita, o Peron, dizem que quando a Evita morreu ele ficou 3 dias com o corpo dela, um caixão em cima da mesa de jantar. Eu não tenho certeza se isso é verdade. Mas será que tinha que ficar? Ou foi uma coisa eu não sei se ele tinha que ficar, porque dizem que ele ficou lá em cima e ficou olhando, assim. Porque durante uma época as pessoas demoravam pra ser sepultadas, né? Mas não era numa vibe velório, era numa vibe, tipo, deixa eu olhar pra ela. Curioso. Se alguém tem alguma referência disso, né? manda. Por favor. Bizarro. Bom, esse foi o Serial Chicks de hoje sobre o Ed Gein. Se você gostou, dá um joinha, curta, compartilhe, inscreva-se. Estaremos aqui falando sobre todos os serial killers mais conhecidos, se der tempo, né? Porque a gente quer, nossa pretensão é falar sobre os conhecidos, não conhecidos, todos eles que a gente conseguir acesso. O próximo episódio vai ser sobre o nosso bom e velho Ted Bundy. Ted Bundy. Bom e velho é ótimo. Uma coisa que eu nunca entendi do Gein não é por que ele matou, como ele matou. Eu não entendo como um virginiano que nasceu dia 27 de agosto, como eu consegui deixar a casa naquele estado. Se você conhece alguém que pode estar em situação de perigo, ligue para o número 100. No Brasil inteiro, este número corresponde à Secretaria de Direitos Humanos e funciona 24 horas por dia, 7 dias por semana, por meio de descagem direta e gratuita. As ligações podem ser anônimas e o sigilo das informações é garantido quando solicitado.